Olá, meus queridos, vamos continuar com a nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Hoje nós vamos ler capítulo 12 de 1 Reis. Lembrando, gente, que se vocês gostaram, né, de ler a Bíblia, ouvir os vídeos, se você estiver gostando da leitura, gostar de conhecer a Bíblia, inscreva no canal, ajude o canal a crescer, dê o like, compartilha, vê se você tem algum parente, algum amigo que não sabe ler, que pode ouvir a Bíblia através do vídeo. Faça isso para nos ajudar no canal, em nome de Jesus. E agora vamos prestar atenção na palavra de Deus, que é muito bom a gente aprender e conhecer. Capítulo 12 de 1 Reis. A revolta de Israel contra Roboão. Lembrando que Roboão é filho de Salomão. Porque o Aías profetizou lá com acho que é Jeroboão. Deixa eu ver aqui. Lembrar aqui, só para lembrar como é que foi. Pra gente... É Jeroboão mesmo. O Aías estava com a capa nova e ele rasgou a capa em 12 partes e falou com Jeroboão: pega as 10, porque as 10 tribos, assim diz o Senhor, eu te darei as 10 tribos de Israel. Você será rei de Israel. E vou deixar uma tribo com Roboão, né, para que não tire todo o reino em promessa, lembrando a promessa que eu fiz a Davi. E ainda sobrou uma tribo que vai dar para outra pessoa, vamos ver. Ele deu 10 para Jeroboão, uma para Roboão, filho de Salomão. Vamos ver o que Roboão fez. Vamos ver se foi reto diante do Senhor. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, é Roboão que foi a Siquém, presta atenção, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Mas acho que pensou que ele ia ser rei de tudo, né? Vamos ver. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. Então, gente, olha só, eles foram pedir a Roboão para diminuir, né, o jugo pesado que o pai dele tinha colocado neles. Aí o que ele fez? Tudo da parte de Deus, né? O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai, Salomão, durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Olha, esse jovem tem algum conselho que presta, né? Assim, jovem, né? Os outros eram mais velhos, tinham experiência, eram conselheiros do rei. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai, Salomão, durante a vida dele. Os mais velhos, né, gente? A Bíblia fala que dos jovens vem a força, mas dos velhos vem a sabedoria. Os mais velhos são mais experientes, têm experiência de vida, porque já viveu, já passou por muita coisa, já viu acontecer com muita gente, tem experiência de vida. Então, sabedoria, vocês podem ter certeza, sempre vem das pessoas mais velhas.
Os mais jovens têm força. Tem muita força. Vamos continuar. E eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão. Olha, gente, e era Jeroboão, hein? E era Jeroboão com o povo dele. Jeroboão ia... Né, Deus já falou com ele que ele ia ficar com 10 tribos. Ele ia ser rei de Israel, sobre 10 tribos. E Roboão achou que estava em cima de tudo. Só que ele ia ficar só com uma. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías, por meio do profeta, né, Aías. Então isso veio da parte do Senhor, endureceu o coração dele, que ele escutou o conselho dos jovens e não ouviu o conselho dos mais velhos. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Davi é filho de Jessé, né? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. O povo falou com Roboão. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. E assim permanece até hoje. A dinastia, gente, eram as pessoas que sucederam Davi, né? O rei, depois Salomão foi rei, depois Roboão. A dinastia é as pessoas que vão sucedendo nesses cargos superiores. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém,
convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Olha só, Roboão queria recuperar o reino, porque as 10 tribos ele perdeu. Mas é tudo da parte de Deus. Então lutar contra a ordem de Deus nem adianta, é perder tempo. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Aí, ó, veio a palavra através do profeta. Outra palavra, ó. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Ainda bem, né? Ainda bem que obedeceram, senão ia ter morte demais. Vamos continuando, ó. Vamos ver o que o povo está fazendo, ó. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Aos ídolos. Os ídolos não são imagens de escultura, não, de santo, não. Tem os bezerros de ouro também. Tem os bezerros, tem lugar aí, ó. Tem país aí que a vaca é o deus deles, né? Sei lá, e outros mais. Vamos continuar. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Olha só, a falta de fé. Mesmo sabendo que é Deus que deu para ele as 10 tribos, Deus que fez ele rei de Israel, ele vai fazer as coisas erradas para agradar o povo. Só para o povo não ir lá para o lado do Roboão, filho de Salomão. Com medo do povo voltar para o Roboão. Vamos ver. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Não, ele falou criticando, né? Aqui estão seus deuses, já que vocês querem adorar deuses estranhos, então adorem os bezerros de ouro para vocês. Vocês estão achando que é esse que tirou do Egito? Ele está falando com ironia, né? Olha para você ver. Vocês já subiram muito de Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram a vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. O povo já está... Gente, o povo já tem tendência a errar, né? O rei ainda fala isso, aí reforçou mais a idolatria. Reforçou mais, pôs o bezerro para eles lá. Aqui o bezerro que tirou vocês da terra do Egito. Só que não foi o bezerro, né? Foi Deus. O bezerro faz alguma coisa? Nem vive, nem bezerro de verdade, nem de ouro, nem de nada. Jeroboão construiu altares idólatras. Epa, vai se dar mal, ó. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel,
onde sacrificou os bezerros que havia feito. Como é que a pessoa pode cair assim, né, gente? Largar um Deus vivo para sacrificar. Naquele tempo sacrificavam a Deus, sacrificavam animais. Para sacrificar os bezerros. Jesus Cristo. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. A pessoa, por isso não pode dar brecha, tem que vigiar mesmo, né? Se der brecha, fica cego. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Vamos ver o que vai acontecer com ele, ó. Jeroboão, hein? Que o profeta falou com ele que Deus, assim diz o Senhor, você vai, toma esses 10. Ele rasgou a capa dele em 12 e falou, toma 10 para você, porque você vai governar 10 tribos de Israel. E Deus, assim diz o Senhor, você será rei em Israel. E o rei tá fazendo uma burrada dessa, né? Nossa, Deus, é a palavra de Deus foi falar desde o princípio da Bíblia, gente. As leis de Moisés, falando e repetindo. As leis que Deus deu para Moisés lá no monte. Escreveu nas tábuas, colocou as tábuas na arca. E falou e repetia. A lei foi tão repetida. Ele falava, repetia. A Josué repetia. E o povo volta, né, peca tudo de novo, volta para a idolatria. Capítulo 13 de 1 Reis. O homem de Deus que veio de Judá. Deus está sempre falando com o povo. Sabe por que muitas pessoas não convertem hoje, gente? Porque não ouvem, porque não gostam de ouvir a Bíblia. Vou te falar quem são essas pessoas. Os religiosos, que defendem religião. Quem defende uma religião, ele não quer ser uma pessoa bíblica. Religião não salva não, gente. Eu já falei aqui que igreja que eu sou, poucas vezes, eu acho. Talvez você que está ouvindo esse vídeo aí nem sabe. Mas eu sou uma pessoa bíblica. O importante é ser bíblico, é obedecer a palavra de Deus. Não é defender religião, não. Religião nenhuma salva. Nenhuma. O importante é você ser bíblico e obedecer. E viver a palavra de Deus. Não de aparência, mas com atitude, com vivência, com prática. Como eu já falei aqui outro dia. Não adianta um pé de limão. Claro que o pé de limão não fala, né? Mas não adianta o pé de limão falar que é laranja. Que ele dá laranja. Porque quando ele der o limão, você vai ver que dá limão. Então a pessoa dá o fruto, né, do jeito que ele é. Uma pessoa que é verdadeiramente bíblico e obedece a palavra de Deus, a vida dele é luz. Ele é sal na terra, ele é sal. Deus quer que nós sejamos sal. E outro dia eu falei até errado. A Bíblia fala assim, se o sal for insípido, não presta para outra coisa a não ser jogado fora. Insípido é sem sabor. Eu pensava que era sujo, assim, com alguma sujeira. Não. Insípido é sem sabor. Se o sal for insípido, sem sabor, para que presta? A não ser para ser jogado fora. Então, nós somos o sal da terra. Então, temos que ter sabor para transmitir isso aí, a palavra de Deus. E outra coisa, convivência, né, com prática, com o nosso testemunho. Muitas pessoas se convertem porque não gostam de ouvir a palavra de Deus. Não dá lugar a Deus. Porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus, ouvir de novo, ler de novo e reler. Gente, Deus não falha. Deus não falha. Quem dedica a palavra de Deus com o coração aberto para aprender, Deus fala. Porque Deus não falha, Deus... A vontade de Deus é salvar. A Bíblia fala que é a vontade de Deus que nenhum homem se perca. Quando fala homem, homem e mulher. É da vontade de Deus que nenhum homem se perca, que nenhum ser humano
se perca, mas que cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer que as pessoas vão para o inferno. Mas quem não ouve a palavra de Deus, como vai conhecer? Sem conhecer a palavra de Deus, continua vivendo do jeito que está. Tudo normal, pode tudo. Pode fumar, pode beber, pode prostituir, pode adulterar, pode defender religião, pode comprar procissão, acender vela, ir no benzedor, fazer macumba, né? Ir no centro espírita, pela mesa branca. Tudo é normal, pode tudo. Por quê? Porque você não conhece. Você está nas trevas. Quem anda com... É como se tivesse uma venda nos olhos. Quem anda com a venda nos olhos não enxerga. Então vai andando, sem destino, sem rumo. E se continuar assim, até morrer, vai para o inferno. Sinto muito dizer. Eu tenho que dizer, né, gente? Não posso esconder a verdade da pessoa se eu sou uma pregadora da palavra de Deus. Então é isso aí, gente. Não tem meio termo. Jesus diz: quem não crer que eu sou, morrerá nos seus próprios pecados. Ou seja, quem não crer que eu sou o único caminho, que eu sou Deus, que eu posso perdoar pecados, que eu sou aquele que lava, aquele que limpa, aquele que transforma, que eu sou aquele que salva, quem não crer que eu sou tudo isso, morrerá nos seus próprios pecados. Então vamos continuar. Quem quiser morrer no pecado, morra. Porque Deus dá livre-arbítrio, Ele não obriga ninguém. A gente prega a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. Se você der lugar, Ele convence. Mas se você ficar com o coração duro, continua do jeito que está. Continuando, capítulo 13, 1 Reis. O homem de Deus que veio de Judá. Olha que tremenda essa passagem, eu conheço já. Por ordem, tudo vem do Senhor, gente, não esqueça disso. Ó. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão, que foi rei, era rei, foi escolhido de Deus. Ele clamou contra o altar. O homem de Deus clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu. Fendeu, né, gente? Abriu. Fez uma... igual quando fende a terra. Abriu aquela... Trincou, né? Trincou e abriu aquela fenda. O altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Por ordem de Deus. Deus está sempre nos mostrando as coisas e nos dando oportunidade. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O braço dele ficou morto. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma comigo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão nem beba água,
nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Olha só, gente. Era um profeta de Deus esse homem, um homem de Deus. Mas não vigiou. Olha só o que aconteceu com ele. Até nós também, pastores, temos que vigiar. Às vezes a palavra vem de outro pastor, mas às vezes, se Deus falou uma coisa, cuidado. E um outro irmão te fala alguma coisa contra aquilo que Deus te falou, vigia. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Profeta também. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E, depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: presta atenção, hein, gente. Um profeta falando com o outro: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Olha só, e falou mentira, olha. Ele mentiu, ó. Tem hora que crente também fala mentira, tem que vigiar, hein, gente. E um anjo aí fala mentira, ó. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Acreditou, né, bobo? Se Deus fosse mudar de ideia, Deus falava com ele mesmo. Por isso que não pode acreditar muito na hora que como diz os pastores, né? As profetadas. Quando vem algum profeta falar uma coisa esquisita com você. Porque se Deus quiser falar, fala com a gente. Aí vem o profeta que quer profetizar na vida da gente as coisas esquisitas. Eu não acredito. Porque se Deus quiser falar comigo, ele fala comigo. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo.
Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Gente, esse capítulo que a gente leu é muito profundo, viu? É muito profundo, muito forte. Se você não entendeu direito, ouça de novo, que eu já conheço essa história, essa passagem. Mas é muito profundo e muito forte mesmo. A partir de amanhã, nós vamos ler o 14. Então, Deus que abençoe, fique com Deus. Meu celular está quase desligando. Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja convosco. Deus abençoe suas famílias, em nome de Jesus. Amém.